Olá, turma! Tudo bem? Bom, você já me conhece, eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de língua portuguesa, aqui no nosso curso Gramática para Passar. E como nós estamos aqui formando a base do nosso curso, nós continuamos a estudar a morfologia, em especial a preposição. É isso mesmo. Na aula de hoje eu continuo com você na preposição, pois é um assunto muito importante para nós. Você sabe muito bem, tem muita coisa para estudarmos ainda dentro da morfologia, tá? Nós ainda iremos estudar aqui dentro formação de palavras, iremos estudar conjugação verbal, é isso mesmo. Eu estou montando um curso para você aqui, um curso que nós vamos ter uma base. Eu quero que meu aluno tenha base. É aí, depois que você formar a sua base, aí sim nós partiremos para assuntos talvez mais legais. E a questão ali da sintaxe. Mas vamos lá, vamos ao que interessa na tela. Turma, olha só. Falamos aqui então sobre valor semântico de preposição, o sentido da preposição. E isso que eu tenho aqui agora anotado no seu caderno é algo que eu quero que você decore. Pode decorar, porque isso vai cair na sua prova. Então veja bem, quando você identificar aqui, ó, a preposição para, e na sequência o verbo no infinitivo. Professor, como é que é esse negócio de verbo no infinitivo? O verbo no infinitivo é o verbo que termina em AR, é o verbo que termina em ER, ou OR, né? Pode ser aqui, ó, OR. E é o verbo que termina em IR. É o verbo no infinitivo. Quando eu identifico preposição para e na sequência um verbo no infinitivo, entenda que teremos sempre uma questão de finalidade. Nós temos aqui uma finalidade. Então, observe bem. Encontrou preposição para, mais verbo no infinitivo, sempre teremos uma finalidade. E eu quero acrescentar aqui, ó, também junto ao para, o a fim de. E esse a fim de separado. Tá? Então, quando você identifica também o a fim de, então tanto faz, ó, para, ou a fim de, mais um verbo no infinitivo, sempre teremos uma finalidade. Então, turma, olha só, acompanha aqui para mim, olha só. Turma, é muito comum na prova o examinador trazer a seguinte questão, característica ali da Fundação Carlos Chagas, dizer assim, assinale a alternativa em que apresenta um trecho com noção de finalidade. FCC sempre faz isso, pedindo a você que marque a alternativa com a ideia de finalidade. Aí o que você vai pensar? Você, meu aluno, aluno do professor Lucas, acerta essa questão com facilidade. Por quê? Você vai olhar para os itens e se você identificar em algum dos itens preposição para mais um verbo no infinitivo, você entende que temos uma finalidade. Sim. Por exemplo, professor, olhe na tela. Olhe na tela. Eu coloquei aqui um primeiro exemplo para você. Deus criou os políticos para defender interesses coletivos. Olha só. Deus criou os políticos para mais verbo no infinitivo, está vendo? Para mais verbo no infinitivo, professor, indica para nós uma finalidade. Professor, e é sempre assim? Sempre assim. Então, para mais verbo no infinitivo é uma finalidade. Deus criou os políticos com qual objetivo? Com qual intenção? Com a intenção de defender interesses coletivos. Né? Para defender interesses coletivos. Quando eu digo aqui para você, estude para ser aprovado no concurso. Eu quero que você estude com um objetivo. Com o objetivo de ser aprovado no concurso. Agora, olha o que pode acontecer, por exemplo, numa banca como a Quadrix. Quadrix pergunta assim, na tela. Quadrix vai perguntar se eu posso trocar esse para dentro do meu texto aí pelo a fim de. Posso, turma, trocar o para pelo a fim de? Não posso. Por que que não posso? Porque para usar o a fim de, esse a fim de precisa indicar uma ideia de finalidade. Tá? Então tem que ser separado. Nesse caso aqui, ó, não é a fim de junto, é separado nesse caso. O adequado aqui, portanto, será a fim de.
separado. Esse afim junto aqui é uma ideia de parentesco. Ou então aquela ideia de que você está afim de alguém. Ah, eu estou afim de você. E aí, nesse caso, nós temos o afim junto, né? Um afim de parentesco, de desejar afinidade. No caso da finalidade, ele precisa ser separado. Então, na tela, por favor, veja lá que você vai deixar anotado que para o afim de separado, tá? Separado, vai trazer para mim essa ideia de finalidade. Vimos aqui o nosso primeiro caso. Vou anotar aqui, ó. Primeiro caso aqui. Nós vimos aqui. Agora acompanhe comigo. Quando você identificar, turma, preposição por mais verbo no infinitivo, tá? Você vai indicar dentro do texto uma causa. Sempre que você encontrar dentro do texto preposição por mais verbo no infinitivo, nós teremos uma causa. E aí eu quero que você se lembre que para toda causa eu tenho uma consequência. Agora uma informação que eu quero que você guarde para a sua vida. Não é só para a língua portuguesa, não. É para a vida. Para a vida. Na relação entre causa e consequência, lembre-se de que a causa sempre acontece primeiro. Na relação entre causa e consequência, lembre-se de que a causa sempre acontece primeiro. Tudo bem para você? Tá. Como assim, professor? É na ordem, professor? Não, não é na ordem. É na ideia, no contexto, na linha cronológica. Veja na tela, por favor. Acompanhe comigo. Eu digo assim, ó. O projeto não foi aprovado por ferir princípios administrativos. Veja bem, eu tenho aqui por mais verbo no infinitivo. Agora, turma, quando eu disse lá para você que o projeto não foi aprovado por ferir princípios administrativos, eu quero que você me responda o seguinte. O que aconteceu primeiro? Primeiro, o projeto não foi aprovado ou primeiro ele feriu princípios administrativos? Vai, me diga lá. O que aconteceu primeiro? O que acontece primeiro? Primeiro ele fere princípios ou primeiro ele não é aprovado? Primeiro ele fere princípios. Então, ferir princípios é um motivo, é uma causa. Primeiro ele fere princípios, depois é que ele não foi aprovado. Na relação da causa e da consequência, sempre a causa acontece primeiro. Por exemplo, olha, eu, Lucas, fui de táxi, melhor, fui de Uber porque estava atrasado. Pronto, fui de Uber porque estava atrasado. Veja bem, o que aconteceu primeiro? Primeiro eu fui de Uber ou primeiro eu estava atrasado? Primeiro eu estava atrasado. Tá vendo? Então a causa primeiro é o quê? Está atrasado. E aí, devido ao fato de estar atrasado, isso gera uma consequência para mim. Professor, mas o projeto não foi aprovado, veio primeiro. Não, turma, não é isso. Não é a ordem, é o acontecimento. O que aconteceu? Esquece a ordem que não me interessa. É o que aconteceu primeiro. O que aconteceu primeiro? Ele não foi aprovado ou primeiro ele feriu princípios? Primeiro ele feriu princípios. Acompanhe na tela, vamos lá. Então, aqui dentro, ó, eu identifiquei uma ideia de causa, tá? Identificamos uma ideia de causa aqui dentro. Por isso, que nesse caso aqui, ó, se você separar aqui, ó, vai observar que para toda causa eu tenho uma consequência, eu tenho um efeito. Eu tenho um efeito, eu tenho a consequência. Então, lembre-se, eu acho que é importante você anotar isso daí. Eu acho que é interessante você deixar anotado. A causa sempre, tá, ó, professor, é sempre mesmo, em tudo na vida, em tudo. Para ter uma consequência, primeiro tem que ter um motivo. Então, sempre acontece primeiro. Sempre acontece primeiro. Tá? Então, na relação entre causa e consequência, lembre-se de que a causa sempre acontece primeiro. Tá bom. Vimos aqui o segundo caso. Agora acompanhe. Apesar de mais verbo no infinitivo. Turma, quando identifica aqui, ó, apesar de mais verbo no infinitivo, nós traremos uma ideia de concessão. A concessão
é uma contrariedade, é uma oposição. Apesar de, mais verbo no infinitivo é uma concessão. E a concessão é uma oposição. Por exemplo, ó, eu vou começar uma frase aqui agora com você e você vai terminar para mim. Quer ver? Vamos lá. Apesar de não ter estudado para a prova, o que aconteceu? Apesar de não ter estudado para a prova, professor, fui aprovado. Está vendo? Eu te dei uma ideia ruim, negativa, apesar de não ter estudado para a prova, e você me deu uma ideia positiva. Fui aprovado. Isso é uma contradição, é uma oposição, é uma concessão. Por exemplo, olha só. Apesar de ter feito um bom trabalho, uma ideia positiva, apesar de ter feito um bom trabalho, fui demitido. Está vendo que tem uma contrariedade aqui dentro? É uma oposição. Então, quando eu encontro apesar de mais verbo no infinitivo, é sempre uma concessão. Eu vou te mostrar isso já já. Acompanhe na tela comigo. Acompanhe. Eu quero ainda, antes de te mostrar, eu quero acrescentar aqui, ó, um que pode acontecer de cair na sua prova, muito comum na prova do CESP e na prova da Fundação Carlos Chagas, que é a despeito de, que também trará essa ideia de concessão. Então eu tenho aqui, ó, apesar de ou a despeito de, também trabalho com a ideia concessiva. Olha aqui um exemplo que eu trouxe para você. O projeto não foi aprovado. Vamos separar as orações aqui, ó. O projeto não foi aprovado. O projeto não foi aprovado, apesar de ter apresentado nobres objetivos. Está vendo aqui, ó? Apesar de, mais verbo no infinitivo. E já provo que é uma concessão. Isso aí já é uma regra. Já sei que aqui dentro eu tenho uma ideia concessiva. Mas eu quero mais, eu quero provar para você da oposição. Então o que eu sempre falo para o meu aluno aqui em Brasília, no presencial, né? Acompanho demais meu aluno no presencial. O que eu sempre falo para ele? Positivar as ideias. Veja bem, nessa frase aqui, ó, nessa frase 3. O projeto não foi aprovado. É uma informação positiva ou negativa? Negativa. O projeto não foi aprovado é uma informação que é ruim, professor. Tá. Esse projeto tem apresentado nobres objetivos. É uma informação que? Positiva. Tá vendo? Eu tenho uma contrariedade. Você pensa assim, poxa, professor, mas se esse projeto apresentou nobres objetivos, por que ele não foi aprovado? Tá vendo? Tem uma contrariedade. Compare com a frase anterior. Compare aqui, ó. O projeto não foi aprovado. Informação o quê? Negativa. Certo? O projeto não foi aprovado. Informação negativa. O projeto feriu princípios. Informação o quê? Negativa. Então, em cima não tem contrariedade. Eu já não tenho oposição. É isso que eu quero que você observe aí dentro do contexto. Você tem que entender exatamente isso daqui. Que na ideia da concessão, eu sempre vou ter uma contradição. Veja, o projeto não ser aprovado é uma informação ruim. E o projeto apresentar nobres objetivos é uma informação boa, positiva. Então, eu tenho uma contrariedade, uma oposição. Já aqui em cima, olha só, o projeto não foi aprovado, informação ruim. O projeto feriu princípios, informação ruim. Então, aqui não é contradição. Aí sabe o que pode acontecer de cair na prova? O examinador vai perguntar se eu posso trocar essa preposição por, aqui dentro, ó. Quer saber se eu posso trocar essa preposição por pelo apesar de. Não posso. Não pode trocar o por pelo apesar de. Porque a preposição por estabelece no texto a ideia da causa. É isso que eu preciso que você fique atento. Agora, olhe na tela porque tem mais um caso que eu quero que você aqui aprenda comigo. Sempre que você observar a estrutura ao mais um verbo no infinitivo, nós teremos uma ideia do tempo. Sempre. Professor, mas é sempre mesmo? Sempre. Encontrou ao mais verbo no infinitivo, nós teremos uma ideia de tempo. Sempre um tempo. Sempre um tempo. Então, ao mais verbo no infinitivo, uma ideia do tempo. Por exemplo, ó, entregue-me os recursos. Entregue-me os recursos ao chegar. Ou seja, me entregue os recursos, posso pensar assim, ó, quando chegar. Tá vendo? Identifico a ideia do tempo. Pronto. Turma, isso daqui é algo muito simples que eu tô te mostrando aqui, ó, e que você vai levar para sua vida.
para a sua vida. Então, eu quero que você decore isso daqui, tire um print dessa tela, tá? Tire um print aí da tela. Tá? Tira um print dessa tela. Isso aqui é algo que eu preparei para você ao longo dos anos, eu criei isso daqui, então tire um print aqui da tela, né? Guarde isso daí, vou deixar até aqui, ó, para você, a minha rede social, lucaslemos.pro. Caso você também tenha alguma dúvida, você pode mandar, tira um print aí agora dessa tela, e aí você vai conversar comigo e vamos falar sobre essas questões aqui. Isso cai em prova? Não, despenca. Despenca, tá? Então, guarde essa informação. A partir deste momento, você já entendeu toda essa estrutura, eu vou fazer questão de prova porque eu quero provar o que eu estou te mostrando. Então, vamos à questão 27. Identifica-se noção de finalidade no segmento que se encontra em. Olha só essa prova. É uma prova da FCC, é uma prova da CLDF, tá? CLDF, Câmara Legislativa do Distrito Federal. E eu vou te falar uma coisa. Isso daqui, ó, pra você entender. Na época desse concurso, eu ministrando muito aqui em Brasília no presencial, comentei com meus alunos. Falei, turma, há uma grande possibilidade de o examinador trazer a seguinte questão. Assinale a alternativa que apresente uma noção de finalidade. E que se cair essa questão na sua prova, você vai olhar para a questão e vai falar assim, olha, vê se tem alguém que tem um para mais verbo no infinitivo. Você nem vai ler. Não, você não precisa ler. Se encontrou para mais verbo no infinitivo, é a sua resposta. Olhe lá na tela. Vê se você consegue identificar para mais verbo no infinitivo. Tem, professor, letra B. Ó, para evitar. Então pronto. Letra B é a sua resposta perfeita. Legal. Isso daqui eu comentei com meus alunos no presencial. Mas sabe, eu acreditava realmente que poderia cair essa questão e fiquei muito feliz por ter cobrado a questão. Olha, é uma questão de 2018, eu mostrei, mas temos questões de 2019. 2019, questões mais recentes, mostrando isso para você. E sabe o que aconteceu? Eu não esperava, mas aconteceu. A questão número 28, também, Câmara Legislativa, FCC, ó, pode olhar, técnico, 2018. Na verdade, essa aqui era a questão número 3 da prova e esta aqui era a questão número 10 da prova. Na mesma prova, o examinador trouxe o mesmo assunto. Olhe na tela. Veja bem. Observe as seguintes passagens do texto. Veja bem que o texto, ó. Para o comitê, Brasília era um marco do movimento moderno. 2. Mas para ganhar o título de patrimônio mundial precisava de leis. Ó, esses para da número 2 você já sabe o que é. Porque é para mais verbo no infinitivo. Quer dizer que eu tenho o quê? Uma finalidade. Uma finalidade. Tá. 3. Criadas por Lúcio Costa para organizar o sítio urbano. Ó, professor, finalidade também. Finalidade também aí. Porque se eu tenho para mais verbo no infinitivo, quer dizer o quê? Quer dizer que nós temos uma finalidade. Legal. Tudo bem, professor. Agora, veja bem. Isso daqui é sempre assim. Não muda nada na sua vida, tá? Para mais verbo no infinitivo é sempre finalidade. Agora, claro que na número 1 e na número 4, a gente não tem para mais verbo no infinitivo, só tem o para mesmo, ó. Então, ó, número 4. Para muitos, o plano piloto lembra um avião. Aí veja bem, considerando-se o contexto, o vocábulo para exprime a ideia de finalidade em quais alternativas? Eu já vi que a 2 e a 3 são respostas, pode ser a letra D. Mas como eu ainda não analisei a 1 e a 4, eu posso ficar na dúvida ali com a letra E. Eu posso ficar na dúvida. Então, vamos analisar a número 1 ali. Para o comitê, Brasília era um marco do movimento moderno. Turma, esse para aqui trabalha com uma ideia de opinião. Ué, professor, e pode inventar agora? Pode? Não, turma, não estamos inventando. Quando ele fala para o comitê, quer dizer o seguinte, na opinião do comitê. É igual quando eu digo assim, olha, para mim, ler é fundamental. Mas a menina fala assim, ó, mas mim não conjuga verbo, professor. Para com isso, eu não estou conjugando verbo. Olha bem, para mim, ler é fundamental. Quer dizer o seguinte, na minha opinião, na minha humilde opinião, ler é fundamental. Está vendo? Para mim, quer dizer, na minha opinião. Esse para mim me traz uma ideia de opinião, para dar uma ideia de opinião. Olha na tela. Ah, professor, então na número 4 também é a mesma coisa, não é?
Ó, para muitos, plano piloto lembra um avião. Quer dizer, na opinião de muitos. Temos uma aqui, ó, opinião. Significou que, de fato, a resposta é a letra D. Porque são os dois que apresentam a ideia da finalidade. Então, resposta para número 28, letra D de doido. E vamos à questão de número 29, que diz assim. A palavra para, nas suas duas ocorrências, expressa a noção de movimento, direção, destino. Bem, você deve se recordar que no bloco anterior eu mostrei esse para na ideia de movimento, direção, destino. E foi, professor? Foi. Eu mostrei aquele discurso da tia Maricota. Qual é o discurso? Ela dizia assim, vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Como é que é, professor? Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Está vendo? Então eu tenho uma ideia aí de finalidade, ou de destino. Destino, quando eu vou para algum lugar, vou para lá e fico. Quando eu vou a, eu vou e volto. Quando eu vou para, eu vou e fico. Vamos ver na tela se o para tem uma ideia de destino. Leia o texto. Ademais, a China demonstra há décadas um vivo interesse em enviar estudantes ao exterior para uma preciosa troca de informações que encurta o caminho do país na direção do domínio técnico essencial a seu desenvolvimento. Peraí, vamos ler novamente. Ademais, a China demonstra há décadas um vivo interesse em enviar estudantes ao exterior. E quer enviar estudantes ao exterior para uma preciosa troca de informações. Quer dizer, quer enviar estudantes ao exterior com um objetivo. Com qual objetivo, professor? Com o objetivo que haja uma preciosa troca de informações. Mas, professor, mas aqui não tem para, mas verbo no infinitivo, professor. Não, calma lá. O que eu falei para você? Eu falei para você que quando eu encontrasse para mais verbo no infinitivo, eu já sei, é finalidade. Porque para mais verbo no infinitivo é sempre finalidade. Agora, nessa questão aqui, eu não tenho, concordo com você, eu não tenho para mais verbo no infinitivo. Então vai ser algo mais complicado, porque eu vou ter que interpretar o texto. Aí requer leitura. Você vai dizer como, olha, a China demonstra há décadas um vivo interesse em enviar estudantes ao exterior, com qual objetivo? Para quê? Ah não, professor, para que haja uma preciosa troca de informações. Então essa questão número 29 é uma questão errada, mas vamos continuar a leitura? Continue, por favor, na tela. E aí eu quero continuar aqui, eu vou começar já daqui, ó. Só em 2008, os chineses mandaram 180 mil estudantes para as melhores universidades do mundo. Ah, não, agora esse para aqui sim, é destino. Porque mandaram os estudantes para algum lugar, para as melhores universidades do mundo. Tudo bem, mas ele falou que o para nas duas ocorrências traria uma ideia de direção, destino. Não é o caso, a resposta está errada. Assim eu posso fazer com você a questão número 30, que disse assim. No trecho, Cooper usou sua nova invenção para... Opa, professor, para ligar, né? Para ligar, já achei aqui, ó. Para ligar. Ah, professor, para ligar. Tá aqui, ó, finalidade. Não erro mais em prova, assim eu espero. Legal. Ei, professor, mas tem outro para aí, ó. Ó, Cooper usou sua nova invenção para ligar. Tudo bem, ele usa essa invenção com um objetivo. Olha aqui para mim, por favor, vai. Olho no olho. Ele usa essa nova invenção com um objetivo. Qual é o objetivo aqui dentro? Veja bem, repare aí. Repare que nesse caso é com o objetivo de ligar. O objetivo de ligar para alguém. Então, ele usou a invenção com o objetivo de ligar. Agora, olhando para o verbo ligar. Ligar. Professor, quem liga, liga para alguém. É isso mesmo. Quem liga, liga para alguém. Ligar para quem? Eu vou portuguesar, tá? Ligar para o Joel. Joel. Portuguesar, eu falei língua portuguesa, então... portuguesar. Ligar para o Joel. Olhe na tela. Agora, o verbo ligar, ele é verbo... Agora eu vou ter que falar um pouquinho de análise sintática, tá? Ele é verbo transitivo indireto. Porque esse para aqui, ó, está introduzindo um objeto indireto. Porque é ligar para alguém. É ligar para quem? É ligar para o Joel. Professor, vamos ver a questão? Fala assim, ó. A preposição para, em ambas as ocorrências,
expressa ideia de finalidade, introduzindo expressões adverbiais. Questão errada. Só o primeiro para é que introduz uma ideia de finalidade, introduzindo essa expressão que é adverbial. O segundo para é objeto indireto. Olha como é que o CESP cobrou. Dizia um texto assim, ó. Alguns autores de sucesso. Ó, então isso aqui é provinha do CESP, tá? Prova do CESP foi 2017, se eu não me engano. Alguns autores de sucesso disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Tá. Qual foi a pergunta, professor? O examinador aqui, turma, falava assim, ó. A supressão. O que significa supressão? Supressão é o que, turma? Retirada, né? Então, a supressão, ou seja, a retirada das vírgulas. Preserva, mantém, tá? Preserva a correção gramatical. Preserva a correção gramatical, mas altera o sentido original. Mas altera o sentido original do texto. Tudo bem. Ele está falando para mim que se eu tirar essas vírgulas aqui estão, essas vírgulas, se eu tirar, vai preservar a correção gramatical, mas vai ter uma alteração de sentido dentro do texto. Então, professor, vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui novamente, ó. Então tá. Disseram que escrever para eles aconteceu naturalmente. Então pronto, temos aí os dois exemplos, um com as vírgulas e o outro sem as vírgulas. E aí o examinador que está falando que se eu retirar essas vírgulas, o texto fica correto do ponto de vista gramatical, a gramática dele está adequada, mas você altera o sentido dele. Isso aqui é a questão clássica do CESP. Você sabe disso. O examinador gosta muito desse tipo de questão. E não só o CESP, né? Outras bancas também vão fazer isso daí. O IADES, a Fundação Carlos Chagas. Isso é questão aí muito comum de prova. Vamos lá. O que ele está dizendo do jeito que está? Do jeito que está, você vai entender que esse verbo escrever, originalmente, ele é um verbo intransitivo. E esse para eles é um adjunto adverbial de opinião. Ué, professor, e eu tô inventando, né? Não, tá não. Adjunto adverbial de opinião. Por quê? Olha a interpretação. Alguns autores de sucesso disseram que escrever na opinião deles aconteceu naturalmente. Ou seja, escrever na opinião deles acontece naturalmente. Agora, no segundo exemplo, sem as vírgulas, veja que agora quem escreve, escreve para alguém. O verbo escrever agora, ele é verbo transitivo indireto. E esse para eles é o objeto indireto. Você vai escrever para alguém. É igual o ligar para alguém, né? Igual aconteceu aqui, ó. Ligar para quem? Ligar para ele. Aqui é escrever para quem? Escrever para eles. Então, do ponto de vista gramatical, ele preserva a correção? Preserva. Mas ele altera o sentido? Altera. Então é uma questão correta. Ele preserva a correção gramatical do texto, a correção gramatical fica adequada, mas altera o sentido. Percebeu? Tá? Então altera o sentido desse texto.
Aqui, fique atento, que aqui não tem nada a ver com a ideia explicativa e restritiva. Não, não é o caso. Aqui é uma adjunta adverbial. Então não vai falar, professor, pensei que essas vírgulas aqui fossem explicativas. Não. Essas vírgulas estão isolando uma adjunta adverbial. Exatamente, isolar uma adjunta adverbial. Agora, se você tira essas vírgulas, deixou de ser adjunto e passou a ser objeto indireto. Claro que vai depender sempre muito de cada texto, por isso tem que analisar os contextos. Realmente, língua portuguesa é uma matéria que exige muito da gente. Então, o que você tem que fazer? Tem que ler. Recomendo sempre a leitura, porque é um assunto muito importante para nós. Continue comigo na tela, por favor. Agora que nós fizemos a questão número 30, eu vou fazer a questão 31 e veja o que ele disse. O sentido original do texto seria mantido com a substituição do conector para por a fim de, a fim de separado. Em guardar o que sobrasse para acudir às moléstias. É verbo no infinitivo, não é? Para mais verbo no infinitivo, ou a fim de mais verbo no infinitivo. Questão 31, o meu aluno não erra, uma questão que está perfeita. Questão 32, a preposição por tem o mesmo sentido da locução apesar de? E tem? Ambas estabelecem relação de contraste, oposição? Claro que não, porque o por trabalha com a ideia da causa. E o apesar de? O apesar de trabalha com a ideia da concessão. Eu vou até ler o texto com você. Diz assim o texto, e para confirmar... Professor, esse para aqui. Não, esse para é finalidade, para confirmar. Professor, mas a prova não cobrou. Não interessa, eu quero saber. Né? Não interessa. Professor, não precisa ser bruto também, né? Não, vamos lá. E para confirmar a minha intuição, leia o quê? Por ter pescoço tão comprido, a girafa não consegue lamber o próprio corpo. Vem cá, vamos pensar aqui comigo. Por ter pescoço tão comprido, a girafa não consegue lamber o próprio corpo. Me responda uma coisa. O que acontece primeiro? O que aconteceu primeiro? Primeiro a girafa não consegue lamber o próprio corpo ou primeiro ela tem um pescoço comprido? Primeiro ela tem um pescoço comprido. Devido ao fato de ter pescoço comprido, ela não consegue lamber o próprio corpo. Lembra que eu comentei com você? Que na ideia da causa e da consequência, sempre a causa vem primeiro? Não é questão de ordem, não. Da lógica. Na lógica, a causa sempre vai acontecer primeiro. Eu vou reforçar isso em outros momentos com você, futuramente, tá? Então, por mais verbo no infinitivo é uma ideia de causa. Olhe na tela, por favor. Acompanhe na tela, veja lá. Então, essa questão aqui é uma questão que está errada. O por aqui é uma ideia da causa. E a consequência está aqui. A girafa não consegue lamber o próprio corpo. Legal, vamos para a questão 33, rapidamente, que disse: há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas. Característica de altruísta é o contrário de egoísta. Altruísta é aquele que só pensa no outro. Egoísta é aquele que só pensa em si, tá? Então tá. Egoísta só pensa em si e altruísta pensa no outro. Só pensa no outro. Então as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo, por serem mais capazes de manter a coesão, sobreviveram por mais tempo, devido a que motivo, devido a que causa, mas cadê o verbo no infinitivo? Serem. Depois nós vamos estudar isso aqui. Isso aqui é um infinitivo flexionado, tá? Infinitivo flexionado. A resposta para a questão de número 33, idade de Cristo, é a letra C. Estamos entendidos? Peço a você, então, que faça um gesto positivo aqui para mim. Deixe a sua curtida, comente comigo se você compreendeu. Se tiver alguma dúvida, você pode enviar sua dúvida aqui diretamente para mim e assim conversaremos e entenderemos. No próximo bloco, eu venho com você conversar ainda sobre preposições, só que agora em outros contextos. Por isso, não saia daí e venha comigo continuar o nosso estudo. Até já, um abraço do lucaslemos.pro.